Tem gente que não foi contaminado pelo vírus, mas foi contaminado pelas notícias negativas, né? Por tanta morte, tantas coisas, e a pessoa está meio perturbada, está meio depressiva, né? Parece que, não sei, alterou alguma coisa na vida da pessoa. Por isso que nós temos que ficar na palavra, pessoal, para que quando tudo isso passar, nós venhamos aí a prosseguir normalmente, sem depressão, sem loucura, sem estresse, né? Sem nada disso. Nós temos que continuar firmes para a glória de Deus. Amém? Quero que você abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 12. Eu vou iniciar aqui esse versículo. De manhã foi uma benção. E eu já vou antecipar aqui até para os amigos que acompanham de casa pelas redes sociais. Nós vamos dividir essa mensagem em 3 domingos. Hoje, que é dia 18, né? Domingo, dia 18 de abril. E aí nós vamos ter domingo que vem, dia 25. E aí no outro domingo, que já é 2 de maio, tá? Nós vamos dividir a mensagem em 3 domingos. Então não falte, venha buscar Deus. Eu não posso passar todo esse entendimento aqui em um culto só, senão nós ficaríamos aqui até meia-noite, né? E mesmo assim não daria tempo. Então nós vamos dividir em 3 domingos para que você consiga ouvir a palavra de Deus e entender. Olha só, Romanos capítulo 12, preste bem atenção agora, para que nada tire a sua atenção. Acharam aí? Romanos capítulo 12, o versículo é o 12 também, Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Hoje, nós só vamos ouvir aqui a mensagem de Deus, nós vamos estudar somente essa primeira parte aqui, alegrai-vos na esperança. Irmãos, tem um ditado aí fora, não sei se você já ouviu falar, mas diz que a esperança é a última o quê? Alguém já ouviu isso? Mas estamos passando aí esses tempos de pandemia, tem uns que a primeira que morreu foi a esperança, coitado, né? Na vida dela, a primeira coisa que já morreu foi a esperança. E esse versículo, essa primeira parte do versículo, fala que nós temos que alegrar na onde? Na esperança. Irmãos, como que funciona isso, pastor? Irmãos, eu me alegro no meu coração quando eu tenho uma esperança no meu coração. Qual que é essa esperança? Eu tenho uma esperança que tudo isso vai passar, né? Que isso não vai permanecer a vida toda, pode vir outro, mas esse vai passar, amém? E tudo isso vai passar, tudo vai voltar, não ao normal como era antes, né? Mas pelo menos ali você ter uma vida normal, seu direito de ir e vir, e nós temos que ter essa esperança. Por quê? Porque se a pessoa perde essa esperança, aí como eu disse aqui no início, daqui a pouco a pessoa já começa a entrar num quadro de depressão, irmãos. Ela começa a ficar perturbada, ela começa a ficar ansiosa, e daqui a pouco vem um aceleramento no coração, daqui a pouco aumenta ali a arritmia cardíaca, começa a ter problemas. Por quê? Porque a pessoa não tem esperança. O que é essa esperança? Vai em Hebreus, deixa Romanos aqui marcado, aí você vai um pouco mais, você vai encontrar Hebreus capítulo 11, só para você entender. Hebreus capítulo 11, isso aqui é um versículo muito conhecido que fala da fé. O que é a fé? E eu quero pegar isso aqui para você porque é importante. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim, preste atenção. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Olha aqui para o pastor, por gentileza. Irmãos, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu já comentei sobre isso. Olha só, se você não espera nada de Deus na sua vida, como que você vai receber? Se você não espera nada. É como se você não gera nenhuma expectativa na sua vida.
É como se você estivesse vivendo um dia após o outro, não tem ali, como se diz, não pensa no futuro, não almeja nada do futuro. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Irmãos, não tem como você receber algo de Deus se você não esperar algo de Deus. Se no seu coração não tiver uma expectativa, seja na área financeira, seja na vida sentimental. Agora, espere a resposta de Deus. Não gere uma expectativa esperando algo de Deus e toma depois a sua própria decisão, pegue o seu próprio caminho, e aí não tem como Deus abençoar. Então, deixa ali para mim o Romanos, tá? O Romanos 12, que nós vamos, não precisa nem nós voltarmos aqui. Pode deixar na tela ali para mim, Romanos 12. Alegrai-vos no quê? Na esperança. Sexta-feira, eu comentei algo, acho que foi na sexta que eu falei. Irmãos, às vezes a pessoa está triste. O que ela precisa para ela se alegrar? Uma pessoa que está triste, ela precisa do quê? Ela precisa da palavra de quem? De Deus. Agora, tem muitas pessoas que às vezes ela não consegue se alegrar. Por quê? Porque ela está esperando alguma coisa acontecer à sua volta para alegrar o seu coração. Ela está esperando. Quem gosta de ganhar presente? Olha aí, quem não gosta depois pode deixar aqui que nós aceitamos, né? Mas às vezes ela está esperando um presente para que o coração dela se alegre. A esposa às vezes está esperando do marido um anel de brilhante. Ixi, vai continuar triste um bom tempo, né? Não, se eu ganhar, aí eu vou alegrar o meu coração. É melhor se alegrar com o mais barato mesmo, né? Irmãos, mas o que eu quero que você entenda? Nós não temos que depender dessas coisas para alegrar o coração. É igual a pessoa que às vezes, quando ela recebe um salário, né, um valor, o coração dela se alegra, fica feliz, um benefício, alguma causa na justiça, mas quando aquele dinheiro acaba, a pessoa fica triste novamente. É cheio de altos e baixos, e uma hora está aqui, outra hora está aqui. Ou seja, a nossa alegria não pode depender das coisas desse mundo. Isso que acontece na nossa vida, as realizações, seja no casamento, né, na vida sentimental, na vida financeira, isso aí é o que Deus acrescenta na nossa vida. São bênçãos que diz lá em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentado, irmãos. Olha só, nós temos que entender a palavra de Deus. Irmãos, o que Deus tem preparado para mim, para você, ninguém viu, ninguém consegue enxergar. O que Deus tem preparado para a sua vida. É como se Ele fizesse aquilo ali em oculto, e é em oculto, ninguém tem acesso. Está tudo preparado para você, para a sua família, para os seus entes queridos. Tudo está preparado, ninguém consegue ver, ninguém sabe. Agora, pode ter certeza, o que vem da parte de Deus vai alegrar o nosso coração, vai alegrar. Só que, quer ver? Deixa aqui o Hebreus, vai lá em Lamentações. Lamentações fica depois de Jeremias. Você vai voltar lá no Velho Testamento, você vai encontrar Jeremias, e depois de Jeremias, você vai encontrar Lamentações, no nome de Jesus. Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 19. Isso aqui vai ajudar muita gente, irmãos. Vai te ajudar também. Lamentações 3, 19. Olha o que diz aqui, Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, no absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Olha o 21. Disso me recordarei no meu coração. Por isso tenho o quê? Esperança. O que ele recordou? Preste atenção. Primeiro ele lembrou do que tinha acontecido de ruim na vida dele.
né? Até quando ele lembrava, a alma dele se abatia. Aquilo ali trazia mais tristeza. Eu não entendo muito aí dessa área de psicologia, né? Mas segundo aí os estudiosos, quem estuda nessa área aí, a pessoa ficar pensando no mal que aconteceu no passado, uma tragédia, é como se a pessoa estivesse vivendo isso novamente. A pessoa fica trazendo à memória essas coisas ruins que aconteceram, é como se ela estivesse vivendo aquilo ali novamente. Então a mesma coisa funciona quando você traz à memória uma coisa boa, algo que Deus fez na sua vida. É como se você estivesse vivendo aquele momento novamente. Aí ele diz, quando ele lembrou de coisa ruim, a sua alma ficou abatida, né? Agora o 21, disso me recordarei no meu coração, por isso tem esperança. Olha o que ele recordou e traz esperança para nós. 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm o quê? Não tem fim. Olha a lembrança dele, preste atenção, o 23, né? Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. 24, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. 25, bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação de quem? Do Senhor. Olha aqui para mim, por gentileza. Irmãos, bom é ter o quê? É ter esperança. Agora, o que trazia, o que fazia com que ele alegrasse na esperança? Quando ele pensava nas misericórdias de quem? Do Senhor. Hoje pela manhã, quando você acordou, não sei se eu acordei bem de manhãzinha, né? Mas alguns às vezes acordaram um pouquinho mais tarde, 10, 11, meio-dia, né? Afinal de contas, hoje é domingo, né? Hoje pode, né? Merece. Mas quando você acordou, preste atenção, irmãos, Deus já tinha renovado as misericórdias dele. E aqui diz que é por essa razão que nós não somos o quê? Consumidos. Aí o cidadão acorda de manhã, está ali, e as misericórdias de Deus já foram renovadas naquela manhã. Para mim e para quem? E para você. Aí, continuando aqui onde eu quero falar, o 26, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Esse aguardar em silêncio aqui, não é ficar sem orar, sem falar nada, mas é a pessoa aguardar em silêncio, sem murmurar, sem falar palavras negativas, e perseverar, que nós vamos falar mais para frente, somente no quê? Nas orações. Quer ver um recado que Paulo falou com Timóteo? Vai lá em 2 Timóteo, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 2, por gentileza. 2 Timóteo, lá na frente, perto onde nós estávamos aí em Hebreus, você vai encontrar 2 Timóteo, capítulo 1, tá? 2 Timóteo, capítulo 1. Olha só quanto é importante você trazer à memória as coisas boas que Deus já fez na sua vida. Tem muitas pessoas que esquecem, irmãos, o que Deus já fez na sua vida. E nesses tempos que nós estamos vivendo aí, que é só notícias ruins, a cada hora, a cada minuto, e aquilo ali vai enchendo o nosso coração. Aquilo ali vai nos enchendo, bombardeando a nossa mente com coisas malignas. Olha o que Paulo falou para Timóteo. Timóteo era um jovem pregador, Paulo estava preso, né, no cárcere, e Timóteo começou a deixar Jesus, porque Hebreus 12:2 fala, né? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Toda pessoa que começa a deixar a palavra de lado
e começa a olhar para outras coisas, irmãos, a cada dia a pessoa vai tendo uma decadência espiritual. E quando eu falo deixar a palavra, às vezes você até pode pensar, a pessoa jogou a Bíblia de lado e falou, não quero mais ler a Bíblia, não quero mais saber de Deus. Não é isso não, não é isso não. Às vezes a pessoa pode estar até mesmo dentro da igreja, mas ela vai deixando a palavra de lado. Daqui a pouco ela pensa, fala, poxa, já faz uns 40 dias que eu não leio a Bíblia. Olha, já faz 1 ano que eu não vou na igreja, já faz, olha, não sei quanto tempo que eu não faço uma oração, nem uma oração, às vezes uma precezinha de 1 minuto, olha, não consigo mais. A pessoa começa a olhar para as coisas do mundo e vai deixando a palavra. E o que aconteceu com Timóteo? A igreja primitiva passando uma fase difícil, ele começou a olhar, alguns saindo da igreja, outros desanimando, e Timóteo começou a ficar desanimado, começou a ficar perturbado. E aí Paulo escreve para ele, de dentro lá do cárcere, a partir do versículo 5. Olha o que Paulo fala para Timóteo, olha o conselho que ele dá. 2 Timóteo 1,5, diz assim, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, eu estou certo de que também habita em ti. Olha aqui para mim, por gentileza, irmãos. Timóteo tinha esquecido da fé. É como se a fé tivesse escondido dentro dele. E o que Paulo fez com Timóteo? Paulo fez Timóteo pensar um pouco. Timóteo estava sem esperança, ele não conseguia se alegrar, ele não tinha mais esperança. E aí Paulo fala para ele através da carta, Timóteo, trazendo à memória, Timóteo, pensa um pouco, volta um pouco lá atrás. Quem foi? Ele tinha esquecido que a avó dele era uma grande mulher de Deus, ele tinha esquecido da mãe, uma grande mulher de Deus, ele tinha esquecido dele, um grande homem de Deus. E aí Paulo fala, olha, trazendo à memória, primeira coisa, Paulo fala para ele, trazendo à memória a fé não fingida. O que é uma fé fingida? É aquela fé que tem, como diz aí, é um fogo de palha, que crê e tal e coisa, mas quando a situação aperta, a pessoa pega outro rumo, vai procurar outros meios, deixa Jesus, deixa a palavra. Essa fé é uma fé fingida. Aí Paulo diz, olha, não a fé fingida, Timóteo, a fé verdadeira, a fé que enfrenta a situação, a fé que não deixa a desejar. E aí Paulo faz o jovem Timóteo pensar, e ali ele já começa a ter o quê? A ter esperança. Irmãos, pensa nas coisas boas que Deus já fez na sua vida. Pensa um pouco, traz à memória. Às vezes a pessoa está encalhada num problema, numa situação, ela está enroscada ali, não consegue vencer, e olha, irmãos, às vezes ela lá no passado já venceu uma situação igual essa. Às vezes já venceu até uma idêntica a essa, mas às vezes a pessoa já esqueceu. E ali a pessoa está sem esperança, sem expectativa nenhuma. Aí Paulo fala para ele algo muito importante, trazendo à memória, vamos ler de novo 5 aqui, a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro na tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Aí o 6, por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Timóteo tinha esquecido até da imposição de mãos que Paulo tinha feito com ele. A bênção que ele recebeu na hora da imposição de mãos. Irmãos, ele estava totalmente sem esperança. Por isso que ele não conseguia mais alegrar. Aí eu volto a repetir, irmãos, em plena essa pandemia que nós estamos vivendo, eu sinto em te falar, se você não tiver esperança, você não vai conseguir vencer.
Se você não tiver uma esperança dentro de você, você não vai chegar até o fim. Aonde é o fim, pastor? Mateus 24, 13. Coloca aí para mim, Mateus 24, 13, por gentileza. Mas aquele que perseverar até onde? Até o fim será salvo. Irmãos, se eu não tiver uma esperança, como que eu vou chegar até o fim? Eu falo aqui, falando da parte espiritual, não é da nossa vida aqui, da parte física não, mas muitos crentes não conseguiram chegar nem na metade da pandemia. Morreram, pastor, morreram espiritualmente, né? Não estou falando da parte física, uns não chegaram mesmo, né? E não vão chegar mesmo. Agora, se tratando das coisas espirituais, alguns não conseguiram chegar nem na metade do ano passado. Eu lembro que quando fechou a igreja, né, naqueles primeiros meses de março, já fez um ano já, e a crentaiada ficou cheia de fé, ficou tudo enfesado. O diabo vai ver, é um derrotado, vamos voltar mais forte, vamos queimar Satanás. Ixi, irmão, depois uns nem voltaram, uns nem apareceram, né? Já ficaram aí pelo meio do caminho. Satanás já conseguiu enganar. Irmãos, isso é sério, pessoal, isso é sério. Aquele que perseverar até onde? Até o fim. Não sei quando é o fim, você não sabe. Pode ser o fim da nossa vida ou Jesus voltar, um dos dois. De manhã eu comentava, eu já ouvi até, geralmente os jovens, né, descabeçados, alguns que não têm Jesus, uma vez falou, esse negócio de Jesus vai voltar aí, a minha nem sei quantos para trás aí, falava isso, minha bisavó, tataravó falava que Jesus ia voltar, e não voltou até hoje. Mas a sua tataravó está viva? Não, morreu tem mais de 50 anos já. Pois é, Jesus voltou para ela. O que ela falou se cumpriu, Jesus voltou. Agora logo vai voltar para você também, vai voltar para mim também. Aqueles que partiram dessa vida, Jesus voltou para ele. A Bíblia diz que está proposto, sujeito, o homem a morrer só uma vez, depois disso, o juízo. Então, morreu, acabou, Jesus voltou, não tem mais tempo de arrependimento. Mas e se Jesus voltar, nós aqui em vida? Glória a Deus, é o fim também. Então é aquele que perseverar até onde? Agora, como que uma pessoa vai perseverar até o fim, irmãos, se ela não tem esperança? Se ela olha somente um palmo na frente do seu nariz, vamos dizer assim. Ela não tem esperança nenhuma. Aquela pessoa que está, como Timóteo estava aqui, desanimado, cabisbaixo, tinha esquecido até da fé dos seus entes queridos, da sua avó, da sua mãe, a fé que estava nele, como que ele ia vencer? Aí Timóteo diz para ele, Paulo diz a Timóteo, traz a memória, Timóteo, pensa um pouco, pensa, olha, quem eram os seus familiares? Quem é você? Irmãos, a pessoa que às vezes está sem essa esperança, ela não sabe nem quem ela é mais. Tem pessoas aí talentosas, que têm um talento nas mãos, porque talento é Deus que dá, nem aquele dom que Deus dá. A pessoa às vezes não sabe nem quem ela é mais. Está, como diz aí, engavetando seus projetos, não quer saber de trabalhar mais, está meio desanimado, porque... Olha aí, a pandemia acabou com o meu negócio. Irmão, se acabou com um negócio aqui, Deus vai abrir outra porta ali. É ou não é assim? Deus abençoa, mas tem gente que às vezes fica ali preso naquela coisa. Aí o diabo fechou aqui, aí Deus vai abrir ali. E assim vai. Agora, a pessoa às vezes não sabe mais quem ela é. Por quê? Porque ela não tem esperança. Ela não tem esperança nenhuma. Aí você fala com ela, fala, não sei, estou vivendo um dia após o outro, amanhã pertence a Deus. Sim, criatura, mas como que você vai viver um dia de cada vez? Tudo bem, mas cadê a sua esperança? Cadê os seus planos, seus projetos? Se você não tem esperança que tudo isso vai passar, que vai chegar ao fim, você já vai pedir a morte aqui mesmo. Porque você não vai acreditar que as coisas vão melhorar. Você não vai acreditar que a luta vai passar, que isso que nós estamos passando não é um sofrimento, irmãos, diferente, isso não é um sofrimento, isso é uma aflição. Sofrimento é aquela pessoa que vive sem Deus,
que está com o casamento destruído, que tem alguém endemoniado dentro de casa, viciado. É um sofrimento terrível. A pessoa vende as coisas de dentro de casa para sustentar um vício. Essa pessoa está em sofrimento. Ela precisa muito de uma palavra, precisa se libertar. Nós estamos passando uma aflição, que Jesus falou lá em João 16:33, que Jesus falou assim, eu tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis o quê? Aflições. Mas aí ele dá uma palavra para nós: tende bom ânimo, porque eu venci a quem? O mundo. Irmãos, siga Jesus, siga aquele que venceu este mundo aqui, siga aquele que já venceu essa pandemônio aí há muito tempo. Ele venceu isso aí quando ele desceu lá no inferno. Satanás estava lá, maior festa, o missionário comentou esses dias até algo, né? Ele disse que Satanás e os demônios estavam no maior carnaval lá no inferno. Ei, ele morreu, e todo mundo festando, os capetinhas lá festando. Daqui a pouco, quem que chega na porta do inferno e pá, quebra a porta, e os demônios ficaram tudo assim, uai, ele não morreu? Ele não estava pregado lá na cruz? Aí Jesus desceu, a Bíblia diz isso, que ele desceu às partes baixas do inferno, derrotou Satanás, pisou na garganta de Satanás, tomou a chave e a partir dali nós somos ressuscitados com ele e ele venceu por nós. Amém? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou seguir esse Jesus que venceu a pandemia, venceu a doença, venceu tudo para nós. E o que cabe a mim, cabe a você? Seguir esse Jesus maravilhoso. Para com esse negócio de seguir religião, seguir o homem. Olha, eu sigo aquele homem lá. Está perdendo seu tempo. O homem é falho. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua própria força. Não, eu posso, eu consigo. A Bíblia fala que é maldito. Eu tenho que seguir a quem? Jesus, que nós lemos aqui em Hebreus 12:2, né? Olhando para Jesus, que é o autor e consumador do quê? Da fé. E assim nunca eu vou conseguir perder essa esperança, perder a fé. Olha, ele diz aqui novamente, por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Tem gente, irmãos, como eu dei o exemplo aqui, não sabe nem quem ela é mais, já esqueceu do dom de Deus que tem dentro dela, o dom de vencer, o dom de se levantar, o dom de ajudar as outras pessoas, levar esperança, porque tragédia já tem um monte que leva aí, né? Os jornais, as mídias, só faz isso, não faz outra coisa, não faz, só faz levar tragédia. E o que nós temos que fazer? Nós não somos a diferença. Jesus não falou que nós temos que ser o sal, o tempero, a luz do mundo, né? A luz não tem comunhão com as trevas. Então, se nós somos diferentes, peraí, ali só tem desgraça, só tem tragédia. Eu vou levar o quê? Vou levar a graça. Eu vou levar as boas novas. Ali só tem mentira. Eu vou levar a verdade. A Bíblia diz que há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Ali só tem notícia ruim. Eu vou levar as boas novas. Eu vou levar as boas novas de Jesus. Aí continuando aqui, o 7. Porque Deus não nos deu, bem conhecido esse versículo, o espírito de quê? De temor ou de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Olha só, tudo isso estava dentro de Timóteo, só que ele perdeu as esperanças, irmãos. Tudo, irmãos, está dentro de você. De manhã eu contei o testemunho do Tiago Pérez, um pastor nosso da igreja, cantor. Ele pegou esse corona do inferno aí, ficou 22 dias, se eu não me engano, entubado. 22 dias, ele era bem fortinho. Quando ele saiu, eu não estou tão magrinho, mas estava igual eu, assim, magrinho. Ele era bem, né? Ficou 22 dias entubado. Quando ele saiu, passou um tempinho ali, começou a piorar a situação dele. Os médicos cochicharam, falou, vamos ter que entubar esse rapaz novamente. E ele ouviu.
E o outro médico falou, se entubar, como diz aí fora, é caixão e vela preta. Ele não vai aguentar. E ele ouviu aquilo ali. Agora imagina, irmãos, você num hospital. Não imagina não, para. Vamos imaginar coisa boa, né? Mas foi o que ele imaginou. Ele num hospital, diante do médico, já tinha sido entubado, ouviu o médico falar isso. E aí aquele desespero vem, o medo vem na porta e fala, é agora que você vai. O próprio médico tinha falado isso, se entubar, ele não aguenta mais. E aí o que acontece? E aí ele ligou para o missionário, e o missionário nem orou por ele, falou, Tiago, lembra de uma palavra que está no seu coração. O missionário falou para ele. Lembra de um versículo, uma palavra que falou com você. Ele lembrou, se apegou na palavra. Jesus já me curou. E ficou firme. E resumindo aqui o testemunho, não precisou ele ser entubado, irmãos. Não foi entubado. E está aí pela glória de Deus, conta o testemunho para todo mundo. Irmãos, tudo o que nós precisamos, será que nós não já recebemos de Deus? A palavra que você precisa para vencer essa situação, hoje é um despertar para nós. A fé está dentro de você, a capacidade de Deus já está dentro de você. Lembra-te, traz à memória, Timóteo. Paulo não ficou 2 horas pregando para Timóteo, Timóteo, eu vou pregar para você, Timóteo, tenha fé. Não, Timóteo, está dentro de você já há muito tempo, Timóteo. É que você esqueceu. Traz a memória para você ver como você vai vencer essa situação. Sabe aquele, lembrei, obrigado, Paulo, era isso que eu estava precisando. Eu estava já sem esperança nenhuma. O ditado aí diz que a esperança é a última que morre, mas a esperança já foi a primeira que morreu na minha vida. E sem esperança, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Não vai conseguir. Volta lá em Romanos 12, 12, onde nós começamos. Nós vamos terminar. Romanos 12, 12. Então diz assim, alegrai-vos na esperança. Aí domingo que vem nós vamos falar da paciência na tribulação e depois perseverando na oração. Hoje, para nós, recado de Deus para o seu coração. Alegre, irmãos, na esperança. Pastor, que esperança? Você tem que ter uma esperança. Se você não tiver essa esperança, como você vai se alegrar? Aí, como eu disse no início da mensagem, só vai vir tristeza no seu coração. Você não tem uma esperança do dia de amanhã, do mês que vem, do ano que vem. E como que eu vou ter essa esperança, pastor? Irmãos, é buscando na palavra de Deus. Não é se enchendo das coisas aí do mundo. Como eu dei o exemplo aqui, nossa mente é bombardeada diariamente com notícias ruins. Isso tem atrapalhado muitas pessoas, irmãos. Você vai na fila do banco, não pode nem ter fila, tem que ficar 2 metros do outro. Mas o outro está falando numa altura, que olha, fiquei internado, quase que eu morri com esse negócio aí, viu? Olha, passei. Daqui a pouco você vai no lugar, olha, meu tio morreu, misericórdia. Aí você chega em casa, vou assistir uma televisão. O número de casos já está no seu olhar. O diabo fala, você é o próximo. Ai, meu Deus do céu. Irmãos, se encha com a palavra de Deus. Se encha. Olha, irmãos, esse tipo de informação não cabe a nós. Deixa aí as autoridades que cuidam. Qual que é o nosso papel? Orar para essas pessoas. Tem muitas pessoas que têm até ficado aí perturbado. Mas por que está isso? Por que não vem vacina? Ora, criatura. Ora, porque quem está à frente é as autoridades. Não, eu vou orar para Deus pesar a mão. Para que isso? É crente revoltado agora? Não, Deus ilumina a mente dessa criatura, abençoa aí, porque para que o povo não venha sofrer. E Deus vai abençoar a quem está à frente, quem está tomando ali à frente nas autoridades. É o nosso papel. Agora, irmãos, não tem necessidade de nós ficarmos se contaminando com as coisas desse mundo. Nós temos que se encher com a palavra de Deus. E deixa que Deus vai fazendo o milagre na nossa vida.